Oi, hoje a gente vai trabalhar essa atividade que eu coloquei para vocês semana passada. Ela trata do assunto de domínio de funções reais. Certo, professor? Ok. O que é que difere isso do que a gente já tinha visto? É o tipo de questão, certo? Porque até então a gente estava trabalhando com questões onde a gente sabia quem era o domínio e quem era o contradomínio. Não era dado na questão. E quando não é dado? Quando não é dado, né, eu vou ter que trabalhar da forma como eu vou fazer agora. Se não diz nada sobre o domínio, sobre o contradomínio, eu vou admitir o seguinte, que o contradomínio é todos reais. O contradomínio. O meu domínio, a princípio, ele seria todos reais, desde que a função não apresente nenhuma restrição. Se ela tiver alguma restrição, eu vou ter que trabalhar essa restrição e saber, dentre os números dos reais, qual a faixa de valores que ela admite. Certo? Então, é o que a gente vai trabalhar agora. Perceba que no enunciado ela já não diz nada sobre domínio, sobre condomínio, nada. Só diz que a gente determine quem é esse domínio. Então vamos ver, né, em cada situação aí, como a gente deve proceder. Você percebe que tanto na letra A como na letra B eu tenho basicamente no mesmo estilo, né? Eu tenho uma função dada. Agora eu vou analisar se essa função apresenta alguma restrição para mim colocar valores no x, certo? Então, o que é que eu estou percebendo? Que qualquer valor de x que eu colocar aqui, eu vou ter um resultado. Qualquer valor de x que eu colocar aqui vai ser multiplicado por 4, somado por 2, e eu vou ter um resultado. Da mesma forma que o x ao quadrado. Qualquer valor que eu colocar aqui, eu vou levar ao quadrado, vou somar com mais 1, e eu vou ter um resultado. Então, o que acontece? Esse tipo de questão aqui, esse estilo aqui, ele não apresenta nenhuma restrição para me colocar valores de x. Eu posso colocar qualquer valor de x. Então, daí, eu posso considerar que o seu domínio possa ser todos os reais. Entendeu? Então, no caso, o domínio dele vai ser todos os reais. Certo? Da mesma forma que a gente observa na letra B. Tá? Mesma coisa a gente observa aqui na letra B. Certo? Sempre vai ser assim. Sempre você vai ter que analisar como é a função, o estilo da função, e saber se essa função ela tem alguma restrição. Se ela não apresentar nenhuma restrição, domínio todos os reais. Ok? Agora vamos observar aqui a letra C. A letra C eu tenho uma fração, certo? A função em si é uma fração, onde o seu numerador é um valor fixo, ou seja, sempre vai ser 2. E que muda aqui é o denominador, dependendo do valor de x que eu for colocar. Na definição de fração, a gente tem na própria definição que o denominador ele tem que ser diferente de zero. Então, quer dizer que meu denominador não pode ser zero, porque não faz sentido eu pegar um determinado valor e dividir para nada. Então, ele pode ser qualquer valor meu denominador, menos do zero. Entendeu? Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar meu denominador e colocar ele diferente de zero. Ou seja, eu vou encontrar o valor de x pelo qual a função daria zero. Certo? Então, dessa forma, por que eu uso diferente? É porque eu vou dizer o seguinte, eu posso usar qualquer valor diferente desse que eu vou encontrar. Certo? Então, vamos lá fazer isso. Então, ó, eu vou chegar aqui, vou inserir aqui uma equaçãozinha, vou pegar meu denominador e vou colocar ele diferente de zero, tá? Vamos lá. Vai ser um x menos 4 diferente de zero. Certo? Aí eu vou trabalhar como se fosse uma função normal.
Letra de um lado, quem não tem do outro, trocando o sinal. Ó, aqui tá negativo, né? Quando ele passa pro outro lado, ele vai passar positivo. Pronto, então quer dizer que meu x tem que ser diferente de 4. Então, ele pode ser qualquer valor real, desde que não seja 4. Desde que seja diferente de 4. Ah, mas por que, professor? Realmente será que vai zerar o denominador? Vamos observar? Se eu pegar o 4 e colocar aqui no lugar do x, vai ficar 4 menos 4. Ou seja, eu tenho 4 unidades e vou retirar 4 unidades. Vou ficar com quanto? Com nada. Então, de fato, se eu substituir esse x por 4, eu vou zerar meu denominador. Feito isso, a minha função não vai existir, porque não existe fração com denominador zero. Então, daí, o que é que acontece? Eu posso usar qualquer valor, desde que esse valor seja diferente de 4. Porque se eu pegar e colocar 4, a minha função vai zerar. Então, quem é o domínio dessa minha função? O domínio dessa minha função é um x que pertence ao real, tal que x tem que ser diferente de 4. Certo? Dúvidas ou não, minha gente? A mesma coisa você vai fazer na letra D. É o mesmo estilo, tá? E quando eu tenho uma situação parecida com a letra E, eu tenho uma raiz quadrada. Ah, professora, mas raiz quadrada, como assim? Ó, normalmente a raiz quadrada, o índice dela que ficaria aqui, ó, ele é oculto. Então, eu já sei que é raiz quadrada. Só acontece isso na raiz quadrada, certo? Em outras raízes que eu for ver, sempre vai ter um índice aqui em evidência. Né? Se fosse a raiz quarta, teria um 4 aqui. Se fosse a raiz quinta, teria um 5 aqui. Mas como é raiz quadrada, esse 2 ele fica oculto. Mas eu sei que é raiz quadrada. O que acontece? Nas raízes com índice par, que é o caso aqui, ó, né? Dessa daqui também, índice par, eu só vou ter uma raiz, eu só vou ter raiz com índice par, só vai existir raiz de índice par se o radicando aqui ele for ou zero ou positivo. E quando eu falo assim dele ser positivo, como é que eu transcrevo essa fala que eu estou fazendo matematicamente? Como é que eu transcreveria? Eu transcrevo essa parte positiva como sendo maior que zero. Ah, professora, ficou confuso para mim. Vamos para a reta? Vamos. Observa comigo aqui essa reta. Você percebe que os valores positivos da reta são os valores o quê? Maiores que zero, né não? Percebeu aí? Então, é o que acontece aqui, ó. A minha função aqui, que é uma raiz quadrada, né? Ela só vai existir se ela for ou zero ou positiva. Ou seja, se ela for maior que zero ou igual a zero. Então, eu vou juntar essas duas características para me encontrar a faixa de valores que essa minha função admite. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar só essa parte de dentro aqui, ó. Tá? Vou pegar só essa parte aqui que é o que me interessa no momento. E vou juntar essas duas condições. Então, vai ser 2x mais 2 maior igual a zero. Daí eu vou trabalhar como se fosse uma função, como a gente está acostumado a fazer. Letras de um lado, quem não tem do outro, trocando o sinal. Se isso aqui está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Certo? Esse 2 aqui, ó, que está multiplicando, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar na sua relação inversa. Se ele está multiplicando, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Menos 2 dividido por 2. Aí, a gente sabe que na divisão, sinais diferentes são o quê? Negativo. Isso mesmo.
Então, vai ficar menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Certo? Então, quer dizer o que, minha gente? Que qualquer valor maior ou igual a menos 1, a minha função vai existir. Se for um valor diferente disso, ela não existiria. Então, a faixa de valores que ela existe é a faixa de x maior ou igual a menos 1. Então, como é o domínio dela? O domínio dela é um x que pertence ao real, tal que x é maior que menos 1. Então, esse é o domínio da minha função. O mesmo raciocínio você usa para fazer a letra f, tá? Que é a mesma coisa. Eu só quero generalizar que poderia ser raiz quarta. Se fosse raiz quarta, o índice dela é o quê? É par. Então, a mesma condição que eu estou usando para a raiz quadrada valeria para a raiz quarta, porque ela tem um índice par, certo? Essa condição é para qualquer raiz de índice par, ok? Eu vou pular essa letra G e eu vou aproveitar e fazer essa letra L, tá? Já que a gente está falando de raiz. Tá, professora? Raiz par tem que ser, no caso, radicando maior e igual a zero, certo? E se for ímpar, o índice? Ó, tá vendo? Como é a situação aqui. Essa situação aqui, ó, meu índice é 3. 3 é ímpar. E agora? É a mesma condição ou muda? Aqui muda, minha gente. Porque quando eu tiver uma raiz com índice ímpar, ela não tem restrição nenhuma. Eu posso colocar qualquer valor de x aqui. Certo? Que a raiz ela vai existir. Certo? Porque diferentemente das raízes pares, eu não tenho raiz na questão de ter uma raiz com índice par, eu não tenho quando esse radicando é negativo. Quando esse radicando aqui é negativo. Entendeu? Já na raiz ímpar existe. Tanto se o radicando é positivo, seria negativo, de qualquer forma que for, ele vai sempre existir. Certo? Então, daí, nesse caso, ele não apresenta nenhuma restrição para me colocar o valor de x. Então, daí eu posso dizer que o meu domínio, ele é todos os reais. Certo? Então, vejam só. Aí, para finalizar, a gente vai fazer agora mais duas questõezinhas. E daí, numa segunda parte, vai ter uma segunda parte, para não ficar muito grande aqui, tá? Vejam só. Pronto, resolvida essa aqui, né? Vou fazer agora só mais essa aqui. Vê, essa daqui é o mesmo estilo da outra que eu já tinha falado. A gente vai fazer essa aqui, a letra G agora. A letra G e a letra H, ela tem o mesmo estilo, né? Eu tenho o quê? Uma fração onde o seu denominador é uma raiz quadrada. E aí, Carol? Eu tenho aí duas situações, né? A primeira situação é de ser fração. Eu já sei que para ser fração, meu denominador não pode ser zero. Primeira restrição. Segunda restrição. Meu denominador, ele é o quê? Uma raiz quadrada. E eu sei que, pelo que eu acabei de ver, o meu radicando, por ser uma raiz quadrada, ou seja, uma raiz de índice par, esse radicando aqui só vai existir ou se ele for zero, ou se ele for maior que zero, ou seja, positivo. Então, analisando essas duas características da raiz quadrada, eu vou ter que retirar a condição dela ser zero e considerar só a parte maior que zero. E com isso eu obedeço as duas condições, a condição dela ser raiz e a condição dela ser fração, e estar no denominador, certo? Então, como é que vai fazer? Eu vou pegar meu radicando, tá? Vou pegar meu radicando, que no caso aqui é 3x, e colocar ele maior que zero, certo? Vou colocar ele aqui, ó, maior que zero. E vou trabalhar como se fosse uma função normal, como a gente está acostumado. Letras de um lado, quem não tem do outro, trocando o sinal. Só que aqui eu não tenho nenhum número para trocar o sinal. Eu tenho um número que está multiplicando x. E eu sei que quando eu passar esse 3 aqui para o outro lado, ele vai passar com a relação inversa. Se ele está multiplicando, a relação inversa dele seria o quê? Dividindo. Certo?
Então, já tinha um 0 lá, ele vai dividir por 3. Aí eu digo a vocês, nada dividido por 3 é quanto? Nada, né? Então, daí, o meu x, ele vai ser maior que 0. Certo? Então, quer dizer o quê? Que qualquer valor de x maior que 0, a minha função vai existir. Certo? Pronto. Então, quem seria o domínio dela? O domínio dela seria um x que pertence aos reais, tal que esse x seja maior que 0. Então, esse fica sendo o domínio da minha função. O mesmo raciocínio você vai usar para fazer a letra H, certo? Que é a mesma ideia. Eu vou deixar para um filme à parte, para um vídeo à parte, a gente fazer essas 3 aqui, tá? Então, até o próximo vídeo.